Salve Maria, refutando mais esse pastor adventista, né? Professor Leandro Quadro, do programa da Mira da Verdade, né? A igreja adventista se diz a única igreja verdadeira? Claro que se estitula, né? Essas igrejas fundamentos de homens, todas elas denominam a verdadeira. A falsa igreja que Cristo fundou, a igreja católica, certo? Sou católica e gosto muito de assistir esse programa, que é muito bom e se aprende muita coisa com ele. E também gosto muito do canal Novo Tempo, mas tenho uma impressão que vocês se intitulam a Igreja Verdadeira. Estou errada? Tanto no Na Mira da Verdade, como no Está Escrito e em outros programas, vocês dizem e procure uma igreja adventista perto de você. E não procure uma igreja evangélica perto de você. Ou procure a Jesus. Por isso fiquei com essa sensação de que vocês acreditam ser a religião ou a igreja verdadeira. Assim como os testemunhas de Jeová. Não é verdadeira. Surgiu no século XIX. Todas as profecias que os seus fundadores tiveram caiu por terra. Era tudo uma mentira, uma farsa. Simples. Ele se intitula assim, a verdadeira igreja. Mas como a sua verdadeira igreja que não segue o fundamento dos apóstolos? Uma igreja que se apartou do magistério, a tradição, segundo Tessalonicenses 3,15, só tem a escritura. E se apartou do fundamento dos apóstolos. Como a sua igreja vai ser a verdadeira igreja? Como essas igrejas divididas vai ser a verdadeira igreja? Que se apartou do magistério, do fundamento dos apóstolos, Efésios 2,20. Não tem lógica isso aí. Conhecer Bíblia, todo mundo conhece, meu irmão. Eu quero ver você seguir de acordo com os pais apostólicos que seguiram. Que são sucessores dos apóstolos. E por aí vai. Mormons, Testemunhos de Jeová e Mormons. Por favor, professor, me responda essa. É a primeira vez que participo aqui pelo Face, hein? Ah, essa veio pelo Face, que foi jogada aqui no nosso blog também. Ok. A Elionai pelo Facebook. Então pergunta isso, professor, nós nos consideramos aqui a igreja verdadeira? Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu vou ajudar a nossa irmã. Eu vou ler algo sobre o posicionamento oficial adventista sobre o assunto. Nós temos um conceito, minha irmã, realmente de remanescente, ou seja, o que é remanescente? Remanescente é um restante. Nós temos um conceito de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz parte do remanescente de Deus, usado nos últimos tempos para restaurar verdades bíblicas esquecidas, entre elas a doutrina do santuário celestial. Agora, a nossa crença a respeito do remanescente não torna os irmãos das outras igrejas falsos ou mentirosos, diferentemente de seitas que assim o fazem, né? Não, se não for da nossa igreja o indivíduo está perdido. Não é bem assim que nós cremos. Deixa eu ler para você a nossa crença fundamental número 13. São 28 crenças fundamentais que existem no livro Isto Cremos. Eu vou ler a introdução dela que diz assim: a Igreja Universal, não estou falando da denominação... A Igreja Universal. Qual é a verdadeira Igreja Universal? Universal é católica. A igreja verdadeira. Olha como ele se titula, a Igreja Universal. Então, ele se titula a verdadeira igreja. Sem o fundamento dos apóstolos, sem a profecia em Mateus 16, 18, sem Atos dos Apóstolos 2, 10 do Espírito Santo, Pedro primeiro pregar ali, anunciar, milagres e prodígios aconteceu. Do bispo Macedo, né? Mas de todos os filhos de Deus, desse universo religioso que existe, tá? A Igreja Universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo. Mas nos últimos dias, um tempo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para fora a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esse remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a hora da salvação por meio de Cristo, proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação de seu segundo advento. Essa proclamação é simbolizada pelos 3 anjos de Apocalipse 14, coincide com a obra de julgamento no céu e resulta numa obra de arrependimento e reforma na terra.
todo crente é convidado a ter uma parte pessoal nesse testemunho mundial. Então veja, cremos que somos sim o povo remanescente de Deus para restaurarmos verdades bíblicas esquecidas. Santuário celestial, adoração a Deus no sábado. Nossa. Agora, nós não cremos que somos, digamos assim, os donos do pedaço. Aí. Meu, nada a ver, cara. Olha só. Cristo, ele já fundou uma igreja. Que é o sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15. Aqui, ó. E eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha, uma só igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como você vai voltar à origem, buscar a remanescente, né? Verdade bíblica esquecida, se tem um magistério que tem a capacidade e autorização de interpretar a Bíblia? Foi confiado à igreja, foi confiado ao magistério, foi confiado aos apóstolos a verdade. Uma só verdade. Que vai conduzir para a salvação, para a verdadeira igreja. A verdadeira igreja remanescente, fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não fundada lá no século XIX, como profetiza o Ellen White, ou essas igrejas protestantes que vêm lá de Martinho Lutero. Não. Foi confiado aos apóstolos 2, que ele escolheu em Efésios 3, 10, ó. Assim, de hora em diante, as denominações, a potestade celeste pode conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria. Pela igreja. Não igrejas vindas de homens. Que igreja é essa? Mateus 16, 18, 19. João 21, do 15, 17. Ao pastoreio a Pedro. As apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Essa igreja se torna pública. Interessante. Então, sinto muito, cara. Vocês pensam que é a verdadeira igreja. Vocês acreditam que é a verdadeira igreja, mas é uma farsa. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferente, que é outro espírito. Interessante. E 1 Timóteo 3,15, ó. Aonde está a verdade? Todavia, se eu tardar, ó, quero que saiba como deve portar na casa de Deus, que é igreja de Deus vivo, coluna, sustentáculo da verdade. Quem são as colunas que sustentam essa verdade, esse tabernáculo? Os apóstolos. Gálatas 2,9. Os 4 evangelhos. Confiado à igreja. A verdade, a salvação, a sua esposa. Só que interessante. Esses adventistas têm uma visão louca, cara. Umas interpretação totalmente fora do normal para colocar as suas doutrinas. Sim, vocês se auto-ungem a verdadeira. Adventista, os mormons, os testemunhos de Jeová. Mas a Bíblia fala diferente. A Bíblia fala ao contrário da sua linguagem. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular Cristo. As apóstolos 2,42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. As apóstolos 2,47, ajudava outro caminho da salvação. Se juntava nessa igreja, a sua esposa. Interessante. Foi confiado à igreja. E as portas do inferno jamais prevaleceram contra ela. Mateus 16, 19. Então a profecia da igreja é ter a vinda de Cristo. Uma só igreja será arrebatada. O Espírito Santo assiste essa igreja. Mateus 20, 28, 20. Interessante. Isso, infelizmente, cara. Infelizmente. É uma só igreja. Vocês vão pelejar, vocês vão tentar distorcer a escritura, fazer várias pregações totalmente ao contrário, mas é uma só igreja, não tem como mudar isso aqui. O magistério, segundo Tessalonicenses 3,15, a tradição e a escritura, que vem do fundamento dos apóstolos, que vem do magistério, que vem da tradição, e segue. Interessante.
Sua igreja veio a igreja adventista surgiu lá no século XIX. A primeira igreja protestante no século 1700, 16 séculos de atraso. Olha só. E Cristo já profetizou ali, ó, sobre ti, Pedro, e firme igreja. E essa igreja está na pública em Atos Apóstolos, que vai trazer o remanescente da verdade. O sustentáculo da verdade. Adventista não tem verdade, não sustenta o sustentáculo, porque não vem do fundamento dos apóstolos. É fundamento de mulher, o Ellen White. Fundamento de homens. Interessante. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É a resposta católica para esses divisores. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria, sempre virgem.